Salve piratas marinheiros, saíram os spoilers completos do capítulo 1114 de One Piece. E como aqui no canal é sem nenhum tipo de enrolação, então bora para o vídeo. O título do capítulo 1114 de One Piece é Asas de Ícaro. Na capa, podemos ver a continuação da história de Capa de Yamato, e tem a seguinte frase aparecendo: por favor, venha ao Santuário Ema em Hakumai e coloque a espada do falecido Yasui em seu lugar de descanso. Vemos que Kiemon confia a espada de Yasui a Yamato e pede que ele a leve de volta ao Santuário Ema. Vemos também um mapa com a rota que Yamato seguirá por todo o país de Wano. O capítulo começa onde o anterior terminou. Vemos a reação sobre as palavras de Vegapunk em todo o mundo. Em Marineford, alguns marinheiros estão em pânico. Vemos também a reação de Hina. Nessa cena também aparece a Kainu com uma cara séria. A cena corta para o reino de Jaya, onde vemos alguns piratas rindo das palavras de Vegapunk. Isso parece uma referência à cena em que eles riram de Luffy. Em Water 7, Pauline parece preocupado com a cidade. A cena corta para Doflamingo. Ele está conversando com Magellan em Impel Down. Doflamingo então diz assim: com apenas 5 metros de elevação no nível da água do mar, a maioria das grandes cidades do mundo desaparecerá. Devemos todos nos mudar para um lugar mais alto então. A cena corta para o Palácio Ryogu na Ilha dos Homens Peixe. Shirahoshi pergunta ao seu pai o que está para acontecer. O Rei Netuno apenas diz que é inacreditável. Vemos reações dos marinheiros em Egghead. Muitos deles não acreditam no que Vegapunk disse. Os Gorosei decidem destruir todos os sinais de vida na ilha para impedir a mensagem de Vegapunk, não importa o que aconteça. Enquanto isso, a mensagem continua. Vegapunk então diz: vou provar isso fazendo uma previsão. Se essa previsão estiver errada, todos podem simplesmente ignorar o resto do meu discurso. Então Vegapunk prevê corretamente o terremoto e o aumento do nível do mar em 1 metro que ocorreu algumas horas antes. Vegapunk conclui que este não é apenas um desastre natural. Vemos a reação de Smolt e Monte Dor, os filhos de Big Mom. Smolt então diz: ele está falando sobre o terremoto que aconteceu hoje cedo? Mas Vegapunk não está morto? Após isso, vemos uma ilha inundada pelas águas com as pessoas subindo em suas casas e tentando fugir em barcos. Também vemos Tojit em Long Ring Longland e Kuzan coberto de bandagens em Hashinozu. Eles não dizem nada. Não vemos nada sobre o grupo de Sanji e Bonnie no capítulo, nem Zoro e nem Jinbei, mas Brook está gritando para eles se apressarem. O grupo de Nami luta contra Saturno, enquanto Chopper protege Robin com seu guarda-ponte. Nami atira um raio no rosto de Saturno e Lilith atira nele com uma de suas armas. Saturno então os manda para longe, mas Robin cria uma teia de aranha com os braços para impedir que seus companheiros caiam. Saturno então diz aos outros Gorosei que cuidará de todos os Dendemushi na sala de Mother Flame. Então, ele passa correndo pela tripulação do Chapéu de Palha em direção ao laboratório e volta à sua forma humana. Em uma página dupla épica, a Mother Flame é revelada. Neste momento, ela é uma pequena chama acesa dentro de um enorme tanque de água. Podemos ver que a chama queima, mesmo dentro da água. Vemos os textos escritos S-108 e a palavra AIMU, escrito no tanque. Saturno está destruindo todos os Dendemushi na sala com o seu cajado enquanto a mensagem de Vegapunk continua. Saturno então diz: não é este. Outro Gorosei então responde: destrua todos. Enquanto a transmissão continua, Vegapunk fala: meu primeiro pecado é que, com a intenção de fornecer energia eterna ao mundo, voei muito perto do sol. Então vemos o robô ancestral caminhando em algum lugar. Os marinheiros estão atirando nele, mas não o afetam. Luffy, Dor e Brog estão fugindo de Warkuri. Luffy está no Gear 5 novamente. Enquanto isso, a mensagem de Vegapunk continua, e Vegapunk volta a falar: para entender o que está prestes a acontecer em nosso mundo, devemos primeiro falar sobre o que aconteceu entre 900 e 800 anos atrás, no século perdido. A cena corta para Mary Joyce, onde vemos a sombra de Musama sem reação, apenas 3 pontinhos. Vemos algumas reações dos Tenryubitos também. Sanshauria está confusa, porque nunca ouviu falar de século perdido antes. Vemos Jaguar de Sal, que está sorrindo e deitado em uma floresta enquanto ouve a mensagem de Vegapunk. Saul apenas dá a sua risada icônica, Derexixixi.
Em Orange Town vemos que Butler e Chuchu estão com sua neta. Vemos também Margaret e outras membros da tribo das Kuja em Amazon Lily enquanto a mensagem continua. Vegapunk continua dizendo: estudei os livros e os poneglyphos deixados por um grupo de grandes arqueólogos e continuei suas pesquisas apesar da proibição do governo. Este é o meu segundo pecado. No entanto, não me arrependo do que fiz. A cena corta para Edson. Ele está gravemente danificado depois de passar pelo Frontier Dome. Ele está usando a sala de controle de baixo para mudar o formato das nuvens, estendendo o Sunny em direção ao mar. O Sop se anima ao ver o que está acontecendo, e Edson na sala de controle apenas diz: não deixe o governo mundial te pegar, chapéu de palha. Vegapunk continua: a história é um conto. Eu conheço apenas uma história incompleta do que aconteceu nesses 100 anos. E não vou preencher as lacunas com minha imaginação. Então, a partir de agora, falarei apenas sobre a verdade que eu posso confirmar. Na última página dupla do capítulo, Luffy no Gear 50 ataca o Arkuri, acertando o focinho dele com um soco gigante. A fala de Vegapunk se mistura com o ataque de Luffy. Brog então diz: pare de fazer isso! Chapéu de palha! Não vai funcionar! Luffy então responde: dessa vez vai funcionar! Vegapunk continua falando: o protagonista dessa história é um homem nascido há 900 anos, em um certo reino com civilização avançada. Ele lutava com seu corpo elástico, assim como o lendário deus do sol, Nika de Elbaf. O ataque de Luffy ainda não funciona contra o Arkuri, mas Dory e Brog não conseguem deixar de rir da reação de Luffy. Vemos Luffy apenas gritando "Ah!" e Brog dizendo para ele: pare de nos fazer rir, babababá. O capítulo termina com Luffy chorando de dor, com uma cara engraçada enquanto Vegapunk revela o nome daquele homem nascido há 900 anos. Vegapunk então diz: o nome daquele homem é Joy Boy, o primeiro homem neste mar que foi chamado de pirata. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. Galera, o que tudo indica, teremos um capítulo com algumas revelações sobre Joy Boy. Não será nada tão específico, afinal de contas, Vegapunk ainda não revelou tudo o que ele sabe sobre o século perdido, mas temos o início dessa mensagem. De qualquer forma, daqui para amanhã deve sair todas as scans desse capítulo, juntamente com a sua narração. E lógico que eu irei trazer aqui para vocês, para que a gente possa debater e resenhar um pouco mais. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.